Então, eu vou passar a palavra para a Mara Takahashi, do Instituto Walter Lezer. Bom dia a todos, todas, todes. Eu quero cumprimentar a vereadora Mariana, o Toninho, a Sara e todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui e poder não só apoiar, né, esse movimento dessa casa, que também já foi a minha casa, né? Eu fiquei aqui na Unicamp por 10 anos, fazendo mestrado e doutorado, e prezo muito essa universidade, e, assim como vocês, eu também quero defendê-la desses ataques, né, desse projeto neoliberal, né, que, como um polvo e seus tentáculos, tem invadido todas as instâncias, né? Não só a área da produção, né, mas também outras esferas, né, outras instituições de realização de trabalhos também imateriais, como é o trabalho de uma universidade. Eu queria dizer, a fala que eu vou fazer é um pouco assim, complementando, né, o que o Toninho tão bem colocou, a Mariana colocou também, das consequências, né, dessas técnicas gerenciais, que elas são articuladas a uma intencionalidade que vai além de ponto eletrônico, né? A gente sabe que existe uma articulação de todas essas formas de gerenciamento do trabalho, e que a intencionalidade, né, é justamente a mercantilização da saúde, da educação, né, de áreas que são tão caras, né, e tão importantes na nossa vida. As violências relacionadas ao trabalho, hoje, elas representam um fenômeno social, né, que se configura como um importante problema de saúde pública. Como o Toninho já mencionou, né, a repercussão desse projeto, na verdade, tem aumentado o adoecimento e os acidentes do trabalho. Não só o adoecimento físico, mas também o adoecimento mental, porque essas técnicas gerenciais, elas estão calcadas em terror psicológico, em controle rígido, enfim, numa série de dispositivos que se configuram como violência para a natureza humana. E, sem combinar com o Toninho, eu também trouxe uma definição da Marilena Chauí. Achei até interessante. Quando a Marilena ela diz, né, que violência significa agir usando a força para ir contra a natureza da pessoa humana, constranger, transgredir com falas e ações o que a sociedade define como direito. Isso a gente está vendo. A educação pública é um direito, né? Então, para caracterizar a violência, é preciso a gente aprofundar nesses conceitos. A Marilena diz ainda, atos de abuso físico ou psíquico contra alguém, caracterizando relações intersubjetivas definidas pela opressão, pela intimidação e pelo medo. E é isso que a gente vê nessas formas de operacionalização desse controle. Nesse sentido, né, situações de exclusão econômica, ainda pegando a fala da Marilena, de exclusão econômica, política e social, racismo, machismo, homofobia, capacitismo, né, não são reconhecidas como formas de violência. São decorrentes de processos, porque são decorrentes de processos ideológicos que naturalizam essas situações e que encontram no autoritarismo a base material para a sua ocorrência e legitimidade, né?
Então, isso é muito... a gente vê essa força ideológica, né? Eu me lembro, eu sou bastante antiga, né? Que, desde a época do governo Collor, quando começou a caça aos marajás, né, se construiu essa ideologia de que o servidor público não trabalha, ou que ele, vamos dizer, ele trabalha pouco, né? Então, essa ideologia, na população geral, acaba legitimando essas formas de controle. E a gente precisa desconstruir essas ideologias. Acho que a fala do Toninho foi muito nessa direção, né? Nós sabemos que a sociedade brasileira ela conserva marcas do período colonial escravista até os dias de hoje, né? Isso não é nenhuma novidade. E são relações sociais de mando entre pessoas pretensamente legitimadas como superiores e uma classe trabalhadora que é tida como inferior e que tem que se submeter. Então, isso está por trás, né, de todas essas técnicas gerenciais. São micropoderes que, capilarizados na sociedade, legitimam o autoritarismo da e na família, e vai se espraiando pela escola, nas relações amorosas, né? A gente vê todos os dias os casos de feminicídio, no comportamento social nas ruas, no tratamento dado aos cidadãos pela burocracia do Estado. Eu trabalhei quase 20 anos no INSS, na reabilitação profissional do INSS, e a nossa luta interna pela humanização do atendimento, né, era uma luta cheia de obstáculos, porque essa marca, né, da burocracia, desse tratamento ao cidadão, né, da ideia de que o trabalhador ter uma incapacidade, muitas vezes, né, na maioria das vezes, ocasionada pelo trabalho, ele era um simulador que buscava estar em benefício, né, como uma fraude, ou seja, que ele não tinha nenhuma incapacidade e ele buscava a previdência para não trabalhar. É a mesma ideologia que permeia a questão do servidor público. Só muda o endereço, mas a ideologia é a mesma. Bom, aliada a essas questões estruturais mais históricas, hoje a gente tem vigente no país uma deforma trabalhista, não uma reforma, uma deforma trabalhista, que flexibilizou a legislação brasileira de regulação do trabalho, de modo que ampliou a liberdade patronal em determinar as condições de uso da força de trabalho. E isso se estende e se espraia também pelas instituições públicas, né? E tendo como pano de fundo o projeto neoliberal de Estado mínimo, de privatização. São processos que a gente já vem acompanhando há muito tempo. E que focos de resistência, como a Unicamp, são alvos, né, prioritários desse modelo. Como pesquisadora voluntária, eu faço parte a Mariana já apresentou nesse sentido, mas eu faço parte de um grupo de pesquisadores voluntários do Instituto Walter Lezer, da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e a gente se uniu, então, aos vereadores de Campinas, aos sindicatos, movimentos sociais, para a criação, né, de uma frente parlamentar de enfrentamento das violências relacionadas ao trabalho. E essa frente, que eu vou falar um pouquinho para vocês, aproveitando esse espaço, ela tem 2 eixos de abordagem,
que estão sintetizados numa palavra de ordem. Conte para a gente, conte com a gente. Né? Era uma palavra de ordem que animou, né? Animou e definiu o projeto da Renast nos anos 2000, o projeto da saúde do trabalhador nos anos 2000, e que foi se esvaziando ao longo do tempo. Né? E que nós agora queremos reatualizar sobre uma nova perspectiva, com objetivos de maior alcance, inclusive em defender o direito ao trabalho digno e saudável, como um direito humano. Essa é a nossa utopia, o nosso sonho, como a Mariana falou. Né? Então, dos eixos, né, desse projeto, que é um projeto piloto, inicialmente aqui em Campinas, mas que a gente tenha a pretensão, o sonho, a utopia de expandir nacionalmente, é democratizar a denúncia e o registro de condições de trabalho perigosas, insalubres e violentas, né? E suas repercussões em acidentes de trabalho e adoecimentos relacionados ao trabalho, garantindo o direito aos trabalhadores e trabalhadoras, formais e informais, de comunicar, sem login, de forma simples e de fácil manejo digital, essas ocorrências. Há um ocultamento, há todo um complô de ocultamento, né, das doenças e dos acidentes relacionados ao trabalho. E nós precisamos revelar essas questões. No Conte para a Gente, nós queremos ouvir as pessoas sobre as várias formas de violência relacionadas ao trabalho, os abusos de poder e as violações de direitos humanos do trabalho e no trabalho, e que são implementadas cotidianamente em instituições privadas e públicas, e compreender os contextos em que elas ocorrem, quais são as intencionalidades, né, e quais as técnicas gerenciais e instrumentos que eles usam para colocar em prática, inclusive como ponto eletrônico. Né? São tecnologias digitais utilizadas para controlar e subjugar a autonomia da classe trabalhadora. Essa é a grande intencionalidade. O nosso objetivo, nesse Conte para a Gente, é que a gente possa criar mecanismos de vigilância, não só de vigilância institucional, né? A vigilância dentro do Estado, a sanitária, a epidemiológica e a da saúde do trabalhador, mas uma vigilância popular, que envolva sindicatos e os movimentos sociais, para que, conjuntamente, a gente possa organizar estratégias de intervenção e transformação social. O nosso foco, a nossa utopia, o nosso sonho é a transformação social. Essa sociedade que temos não é a sociedade que queremos. Né? Os exemplos dessas formas de violência, eles são alguns muito conhecidos, né? São reveladores desse autoritarismo estrutural que a Marilena Chauí fala, e muitos são desconhecidos. Conhecidos, estou terminando, Mariana, de trabalhadores de fazer refeições ou oferecer instalações inadequadas de refeições, impedir de ir ao banheiro, de outras necessidades básicas. A gente tem notícia de organizações que obrigam mulheres a usarem fralda para não ir no banheiro. Assim, a perversidade disso, ela é inimaginável. Né? Ridicularizar pessoas por motivo sexual
humilhar, colocando foto de burro, chamamentos que a pessoa é burra, impor o uso de vestimentos ou adereços vexatórios, né? Época de Páscoa, por exemplo, nas lojas, todo mundo vestido de coelhinho, né? Coisas desse tipo. Ameaçar constantemente a demissão, associado ao não cumprimento de metas, né? Nós conhecemos muito bem uma empresa de Piracicaba, onde eu trabalhei, onde os chefes, né, isso mostra que é uma prática organizacional, porque mesmo os chefes que não se conheciam e de turnos diferentes, diziam para os trabalhadores: olha, você tem que trabalhar, você tem que produzir mais, porque a SP, a rodovia, é logo ali, hein? Né? Essa era uma ameaça constante. Sabe aquela história antiga, a porta da rua é a serventia da casa? Então, eles transformaram a porta da rua na SP, uma ameaça constante. E o que mostra que é técnica organizacional é que todos faziam a mesma ameaça sem, ao menos, né, combinarem para isso, porque isso é institucionalizado, é organizacional. Trabalhar em locais insalubres, sujos, manuseio de produtos que provocam percepções de mal-estar físico ou emocional. Muitos não são revelados. Recentemente, a gente teve um relato de um médico que trabalha no Sereste, de que uma pessoa adoeceu de asma ocupacional lidando com produtos químicos de sorvete, de fabricação de sorvete. Isso não está em INR nenhuma, em norma regulamentadora, né? É um produto químico desconhecido e desconhecido da sua repercussão. Então, esse canal de denúncia, ele tem essa intenção também da gente revelar situações de trabalho adoecedoras ainda não conhecidas, né? Enfim, há um leque de situações, né, que são utilizadas para o constrangimento, para o atrelamento, mas que têm como objetivo a intensificação da produtividade e dos lucros do trabalho, né? Esse é o grande mote da questão, que precisam ser reveladas diante do cenário adverso de agravamento da informalidade e da precarização do trabalho e dos altos índices de acidentes, doenças físicas e mentais e suicídios. Muitas dessas situações de violência, elas foram enquadradas na categoria de assédio moral, né? O Toninho já colocou também, porque são relações de trabalho que afetam a dignidade da pessoa humana e elas estão fundamentadas em preconceitos relativos à idade, à escolaridade, a estigmas que recaem sobre determinadas categorias profissionais, a deficiência, né, ao sexo, à orientação sexual, à raça, orientação religiosa, enfim. A intenção é controlar a autonomia das pessoas. Essa é a grande intenção. E fazer com que a força de trabalho dê cada vez mais produtividade e lucro ao capital. Igualmente violentos são os modos de organização do trabalho, então, que visam o controle sobre o ritmo, sobre a produtividade, né? Extensão de jornada, muitas tarefas em pouco espaço de tempo, um volume muito grande. Às vezes, a jornada permanece a mesma ou até ela pode ser encurtada. Só que o volume de tarefas é aumentado, de modo que o trabalho se torna mais denso e mais nefasto ao trabalhador, né? A rotatividade provocada, o descumprimento das regras do direito do trabalho, enfim, a gente passaria horas aqui
falando dessas estratégias de gerenciamento do trabalho que trazem sofrimento, adoecimento e que colocam aqueles que trabalham em risco. No Conte com a Gente, né? Falei que eram 2 eixos. Conte para a gente, conte com a gente. O Conte com a Gente é um pouco mais difícil, né? Porque nós queremos acolher e responder a essas demandas. Não basta que o trabalhador e as trabalhadoras nos informem o sofrimento, né, o terror psicológico, a violência que ele vem enfrentando no trabalho. É preciso, para o enfrentamento, que a gente acolha e dê respostas a essas demandas. E nós acreditamos que, para isso, a gente precisa construir um trabalho interdisciplinar e intersetorial, que possa assistir, né, ou encaminhar para quem possa fazê-lo, para equacionar essas questões, que são desde das questões assistenciais para quem está vulnerável, está doente, mas questões trabalhistas e previdenciárias, de modo que a gente possa superar ou mitigar as consequências nefastas, né, do exercício intencional dessas violências. Era isso que eu tinha para dizer para vocês, e eu me coloco à disposição no debate para a gente aprofundar essas questões. Muito obrigada.